Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos livrar e nos guardar de todo mal. E por isso nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa de adoração. E nós queremos pedir para que neste momento o Senhor possa acalmar os nossos corações, esvaziar a nossa mente, Senhor. E que nós possamos estar aqui em espírito e em verdade para ouvir e aprender a Tua palavra. Então me usa, Senhor, como vaso nas Tuas mãos. Que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o Teu Espírito a me usar, Senhor. Que todo mal, Senhor, todo cansaço, todo sono, tudo aquilo que o diabo tinha preparado, Senhor, para atrapalhar neste momento, venha cair por terra. Que nós possamos aprender e guardar a Tua palavra em nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Em Daniel 3:4 diz assim, nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Pode passar para o próximo? Disseram ao rei Nabucodonosor: que viva o rei eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do rei, pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, aqui a gente já conhece essa história, né? Mas ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viveram não só no mundo, mas eles foram colocados ali, eles foram escravos lá no começo da história, quando o povo ali de Deus é levado escravo para a Babilônia. Junto no meio do povo tinha os três, Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Só que quando chegou lá, quando eles chegam na Babilônia, eles chegam ali numa terra onde era completamente diferente do povo de Deus, era completamente diferente dos costumes. Eles não adoravam a Deus, eles adoravam a imagem. Tanto que Nabucodonosor, ele, sem ter o que fazer, faz uma imagem dele de ouro e quer que o povo ali adore aquela imagem. Só que ali, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que aquilo ia contra a vontade de Deus, ia contra os mandamentos que eles tinham aprendido, ia contra a palavra. E ali, eles tinham uma escolha diante daquela situação. Ou quando tocassem as músicas, eles iriam se prostrar e ali diante dos homens ia ficar tudo bem, ou eles iriam resistir. Só que para resistir tinha um preço. Aquele que não se prostrasse, aquele que não obedecesse àquela ordem do rei, seria jogado na fornalha ali de fogo ardente. Mas sabe, aqueles três ali, eles estavam dispostos a pagarem o preço. E o interessante, porque eles estavam dispostos a pagar esse preço, porque eles sabiam que qualquer coisa que o rei poderia fazer contra eles seria feito contra a carne, contra o físico, mas não contra o espiritual. E como cristão, a gente precisa entender isso, que quando nós estamos guardados debaixo da proteção de Deus, quando a gente está ali debaixo das asas do Senhor, o que pode acontecer no mundo, qualquer coisa que o homem possa fazer contra nós, vai atingir o nosso físico e não o nosso espiritual. E é o nosso espiritual que a gente deve preservar. É o nosso espiritual que a gente deve se preocupar. Porque nos dias de hoje, a gente vê pessoas tão preocupadas em cuidar do físico, em se
exercício, em cuidar da saúde, e que é certo, é correto fazer. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, mas a gente não pode se esquecer de cuidar do espiritual. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram pessoas que viviam ali na Babilônia, mas que continuaram mantendo os costumes que eles tinham aprendido do povo de Deus. Então, mesmo sendo obrigados a viver numa terra longe dos costumes, eles traziam consigo os costumes que eles tinham. E é isso que nós temos que entender aqui. A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus precisam nos acompanhar em qualquer lugar que a gente vá. Aonde nós formos, a gente precisa acompanhar. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, e ele é policial, e aí ele estava contando várias histórias, né? E aí ele contou que ele trabalhava numa delegacia, e ali num cargo abaixo, mas que por escolha dele. Porque quando ele foi trocado, né, ele foi promovido, e ele chegou na outra delegacia, quando ele chegou lá, os policiais olharam para ele e falaram assim, ó, só que aqui a gente tem o nosso sistema. Não é o sistema do governo, não é o sistema comum, é o nosso sistema. E ou você entra no nosso grupo, que era o grupo da corrupção, ou é melhor você pedir transferência. E ali ele se viu diante de uma escolha. Ou ele ficava naquele serviço onde ele poderia ganhar mais, tanto pela promoção quanto na corrupção, mas corrompendo a sua fé, ou ele iria trocar de emprego. E a escolha dele foi, então eu vou voltar para onde eu estava. Porque para mim não é uma opção eu me corromper. Não é uma opção eu pegar ali uma droga e aí pegar tipo 100 e falar que recebi 50. Porque é isso que eles faziam. E aí ele fez uma escolha. E isso é o que nós vamos viver todos os dias. Porque todos os dias o diabo coloca situações para a gente ser testado. Todos os dias você vai ser colocado à prova. Aqui aqueles 3 foram colocados à prova. Ali era onde eles iriam provar na prática se eles eram de Deus ou não. E você? Será que quando você é colocado numa situação onde você precisa provar o seu caráter, provar a sua fé, você é provado ou você é reprovado? O diabo ele consegue te passar uma rasteira, ou você é a pessoa que não, eu não vou corromper a minha fé, eu não vou abrir mão, eu não vou me sujar. Mesmo que isso financeiramente me traga mais benefício, mesmo que isso me leve a ter alguma vantagem, se vai corromper a minha fé, não existe vantagem, não existe ganho, só existe perca. Aqui, conhecendo a história, a gente sabe que eles foram até o fim e foram colocados diante do rei. E o interessante da história é que Deus não poupou os 3 de irem para a fornalha, porque eles foram para a fornalha. Eles chegaram a estar dentro do fogo. E aí, muitas vezes, quando nós não somos poupados de ser colocados no fogo, é quando muitas vezes a nossa fé falha, quando a gente volta atrás. Porque adorar a Deus e se dizer cristão, quando tudo vai bem, é fácil. Mas é diante do problema, é diante da dificuldade, é quando o bicho pega que a gente prova que a gente é ou não. E Deus permitiu que eles fossem até a fornalha, e lá dentro da fornalha o livramento veio. Como no louvor que eu coloquei na palavra, Deus enfraqueceu o fogo e não permitiu que eles queimassem. Mas eles foram até o fogo. Foi como Abraão. Deus falou para Abraão, sacrifica o seu filho. E foi até ele deitar ali no altar. Deus não deu antes. Quando Abraão levanta ali para matar Isaac, é que ele avista, é que o anjo grita e ele avista o cordeiro. Mas ele foi até o fim. Ele estava disposto. O problema é que muitas vezes nós queremos servir a Deus sem ter essa disposição. A disposição de fazer o que precisa ser feito. A disposição de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso machuque a nossa carne. Mesmo que isso nos sangre. Porque servir a Deus também tem sacrifícios. Como tudo na vida. A vida é feita de sacrifícios. Que cada um que escolheu estar aqui hoje não está na sua casa descansando, não está na sua casa dormindo, não está passeando. É uma escolha que cada um fez. Mas a vida é assim, e a gente precisa ter isso na nossa mente para que a gente consiga lutar as nossas batalhas espirituais sem endurecer, sem fraquejar, sem perder para o inimigo. Porque as lutas vão existir.
Mas o modo como a gente luta e o modo como a gente finaliza uma luta depende de nós. E no próximo diz assim: o óleo produzido pela glândula uropitiana é usado para a impermeabilização das pernas, facilitando a vida aquática e o voo da ave, além de protegê-la do frio e da chuva. Então, como eu falei, né, eu tinha colocado lá no Google para pesquisar sobre o búfalo. E aí eu descobri que não era o búfalo, mas sim a garça. E ela produz um óleo não para proteger do predador, mas para que a vida dela ali fique mais fácil. Então, através desse óleo, como ela fica ali impermeabilizada, ela, quando ela voa ali sobre as águas, e ali ela, para poder pegar ali o peixe, quando ela volta, como ela tem esse óleo, a água não fica pesada nela, não pesa as asas dela, não impede ela de voar, porque o óleo faz a água escorrer, então facilita o voo dela. E eu achei isso tão interessante, porque nós sabemos que na Bíblia, né, o óleo, ele representa ali a presença do Espírito Santo. E Jesus, quando antes dele partir, ele dá ali a orientação para os discípulos que ele deixaria o Consolador, ele deixaria o Espírito Santo. Em outra passagem, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, olha como isso é interessante. Nós temos a nossa proteção, nós temos como nos impermeabilizar para que o pecado não nos pese na nossa vida. Para não viver uma vida pesada, para não viver uma vida sobrecarregada. Porque se ali a garça ficasse com as asas pesadas de água, ela não teria como voar. Mas ela foi feita para voar. E é como um cristão. Quando o cristão ele carrega o peso do pecado, quando ele carrega o peso da culpa, quando ele carrega o peso, o fardo desse mundo, ele não consegue viver a vida que Deus escolheu para ele viver. Você percebe isso? Que Deus ele cuida não só da natureza, mas de nós também. E da mesma forma como a garça ela necessita do óleo para poder ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, um voo mais leve, nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos alertar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos convencer do pecado. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração o caminho que nós devemos seguir. Só que aí entra uma questão. Para que a gente tenha o Espírito Santo, a gente precisa alimentar o nosso espírito. A gente precisa se apegar à palavra de Deus. A gente precisa ouvir louvores, a gente precisa jejuar, a gente precisa buscar, a gente precisa dobrar o nosso joelho para poder orar e falar com Deus. A questão é que muitas vezes a gente quer a proteção, a gente quer ter o Espírito Santo, mas a gente não quer fazer a nossa parte. Eu quero fazer um momento de reflexão agora. E eu quero que vocês parem para pensar. A maioria aqui trabalha, estuda, tem uma vida corrida. E aí eu te pergunto, na sua correria, no seu dia, quantas vezes por semana você tem momentos para você ouvir louvor? Para você ouvir ali Deus falando ao seu coração através de uma canção, através de um louvor? Quantos minutos da sua semana você dedica a Deus para adorar a Ele? Para louvar a Deus? Não só aqui na igreja, lá fora, na sua rotina, na sua vida. Quantos momentos da sua semana você separa para ler a palavra de Deus? Para ouvir a voz de Deus? A gente sabe que é através da palavra que Deus fala aos nossos corações. A gente sempre fala, né? Que nós não acreditamos na revelação do homem, mas na revelação que vem da palavra. Agora me fala, você abre a Bíblia? Você lê a Bíblia na sua casa? Você tem o costume, o hábito de ler a palavra, de meditar no que Deus quer falar ao seu coração? Você tem costume, por exemplo, de jejuar? Porque como manter o Espírito Santo dentro de nós se nós não alimentamos o nosso espírito? Se nós não fornecemos para ele suplementos que vão fazer com que ele fique forte dentro de nós? O Espírito Santo, quando eu penso nele, eu penso, por exemplo, numa lamparina, né? Lamparina era a lâmpada que antigamente era usada. E ela era ali, tinha um pavio, mas dentro do pavio, dentro ali do frasco onde ficava, se colocava azeite. E não era o pavio que mantinha o fogo aceso, era o azeite.
Por isso, lá na passagem das 10 virgens, quando elas não têm o azeite, elas vão buscar. Porque se acabar o azeite, acaba o fogo. E na nossa vida não é diferente. O que nos move é o Espírito Santo. O que faz você ter desejo de buscar a presença de Deus é o Espírito Santo. Se dentro de você o azeite acabar, a presença do Espírito Santo acabar sobre você, não vai ter vontade. Você não vai ter. Porque é Ele que nos motiva, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos convence. O problema é que hoje em dia a gente vê muitas pessoas cheias, com a boca cheia para falar de Deus, mas com o coração vazio. Mas sem a presença, sem o Espírito. E é o Espírito Santo que faz todo sentido. Por isso que Jesus fala para os discípulos que Ele ia, mas Ele não nos deixaria sós. Porque nós sozinhos nós não podemos nada, nós somos incapazes. Mas é através da presença de Deus, movida em nós, é através do Espírito Santo que a gente sente de tocar na vida de alguém, de abençoar a vida de alguém. É o Espírito Santo que nos convence de que o caminho que nós estamos andando é errado. Quantas vezes eu presenciei aqui na igreja de jovens que, quando acabava o culto, falavam: pastor, eu quero tirar meu piercing, pastor, eu quero me batizar, pastor, eu quero mudar de vida. Quantas vezes eu já fui na casa de jovem, ajudar jovem a mudar o guarda-roupa porque ele estava ali ouvindo a palavra. E tudo isso não é pela força, não é pela violência, não é pela imposição, mas é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai tocando. Mas se você não abre o seu coração para o Espírito Santo te tocar, como você vai ter uma vida transformada? Como você vai ter uma vida diferente? Por isso que muitas vezes tem gente que vem que sai da igreja, há várias pregações, e a vida não muda. E não muda porque a pessoa não dá espaço para o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te convencer, meu amado. Não sou eu, não é a pastora, não é os obreiros, é o Espírito Santo que vai te mostrar. E Ele mostra. Mas para isso a gente precisa estar sensível. Para isso a gente precisa dar ouvidos ao que o Espírito Santo nos diz. O problema é que muitas vezes as vozes do mundo estão tão alta dentro de nós, está tão alta dentro de você, que você não consegue ouvir o Espírito Santo pelo seu coração. Que você não consegue ouvir o toque de Deus. Então que a gente venha se analisar e pensar sobre isso. E aí, no próximo diz assim, ó, Salmo 119, 9 e 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqui, o salmista ele questiona como que um jovem, como que uma pessoa vai se manter pura nos caminhos do Senhor. Gente, o único jeito de se manter nesse mundo, sem se contaminar, sem se sujar com a sujeira desse mundo, é necessário na palavra. É baseando a nossa vida na Bíblia de Deus. E a gente precisa ler e guardar no nosso coração. Não é só ler, não é só saber, não é só ouvir, mas é guardar no nosso coração. Porque é durante o seu dia, é durante a sua correria, quando o pecado bate na sua porta, que você se lembra da palavra de Deus, que você se lembra dos ensinamentos, que você se lembra dos mandamentos. E é por isso que você não peca. Mas você precisa ter a palavra dentro de você. Você precisa se alimentar. Alimentar o seu espírito. Se fortalecer espiritualmente. Porque se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, então quando o pecado vem e você é tentado, você cai. Porque você não tem nem argumento. Você nem sabe o caminho, a direção que seguir. Mas é através da palavra. É através do manual. É aqui que a gente aprende o que é certo e o que é errado. O caminho que a gente deve seguir. É aqui que a gente aprende que Jesus é o caminho. Não é vários, não é qualquer caminho, não é qualquer lugar. É Jesus. Mas é aqui que a gente aprende. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, se você não se apega à palavra de Deus, aí você fala assim: obreira, mas é que eu leio e eu não entendo. Ou eu não tenho vontade de ler. Meu amado, você precisa ler, mesmo sem vontade. Leia a Bíblia sem vontade. Ore sem vontade, jejue sem vontade, louve a Deus sem vontade. Até que isso se torne normal para você.
até que isso faça parte da sua natureza. Eu estava, antes de viajar, a gente estava fazendo um desafio e eu estava indo para academia todo dia. Quando eu não ia para academia, eu fazia exercício em casa. E aí fui viajar, fazia mais ou menos uns 50 dias mais ou menos que eu parei de fazer exercício. Pergunta se eu consigo, se eu estou conseguindo voltar a fazer todo dia. Não, porque eu não tenho vontade. Meu corpo não quer, mas eu estava indo sempre, eu estava indo direto, todo dia. Eu sentia vontade de ir para a academia, agora eu não tenho mais vontade. Dá preguiça, dá cansaço, eu vou dormir tarde, trabalho até tarde, sempre tem uma desculpa. E aí eu falei para a Bruna Larissa, sabe qual é o segredo? A gente vai ter que ir sem ter vontade. A gente vai ter que voltar a colocar na nossa rotina, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade. Porque se eu for esperar um dia que meu telefone vai despertar às 5 horas da manhã e meu corpo chegou a acordar e falar, opa, ó, que vontade de ir para a academia, que vontade de malhar, isso vai acontecer? Não. Ainda mais no frio. Eu sou do time que sente frio, que tem pavor do frio. De manhã eu tenho preguiça. Só que eu não tenho ânimo para acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia. Mas aí eu acordo às 7 para ir trabalhar. Porque eu tenho que ir trabalhar. Não é uma opção. Eu não posso olhar para o despertador e falar assim, hoje eu não vou ficar em casa. Não posso. Então é sobre isso. É a mesma coisa da pessoa que está ali fazendo dieta, que está ali comendo saudável. Gente, a gente faz porque a gente é obrigado, porque a gente não quer morrer ser jovem, porque a gente não quer ter problema de saúde. Mas não existe isso de você, nossa, meu corpo quer malhar, meu corpo quer comer uma salada. Não quer. Você quer comer um lanche, você quer comer um chocolate, você quer beber refrigerante. Quer comer errado. Mas você faz porque é necessário. E na fé não é diferente. Se eu falasse assim para vocês, que vocês vão morrer se vocês não fizessem exercício físico e não comessem saudável. Quem aqui mudaria sua rotina para poder viver? Ninguém? E vocês querem morrer de boa? Tem um dia que eu digo para Deus, pode não. É muito sacrifício. Não vale a pena. Normalmente a gente muda, né? Quando a gente vai no hospital e ali a gente tem um problema de saúde, o médico fala assim, olha, você vai ter que melhorar a sua vida, vai ter que dar uma melhoradinha, né? Beber mais água, ser mais saudável, fazer caminhada. Pelo menos no primeiro mês ali, a galera, pelo susto, uns anos atrás, a Bruna Larissa, ela tem problema de triglicérides, né? O dela é muito alto. E ela foi no médico, o médico falou assim, filha, você não passa dos 40, porque tá muito ruim. Ela tinha assim, tipo, 6 vezes mais do que uma pessoa normal. Nossa, a pessoa voltou do hospital, do médico. Não, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Porque senão o médico falou que eu não passo dos 40. Foi um susto. Só que quando a gente para pensar que espiritualmente é da mesma forma. Quando você não alimenta o seu espírito, quando você não tem uma fé saudável, quando você não cuida do seu espiritual, você também morre. A única diferença é que como a gente não vê aos olhos físicos, as pessoas não ligam. Mas todos os dias, quando você deixa de orar, quando você deixa de louvar, quando você diz assim, não, essa semana eu vou fazer jejum, essa semana eu vou cuidar de alguém, essa semana eu vou alimentar minha fé, e aí chega a semana e você não faz, o seu espírito está morrendo pouco a pouco. A diferença é que você não vê. Então por isso que você não se assusta. Mas se a gente tivesse o poder de olhar o plano espiritual e pudesse olhar a nossa fé, tem muita gente aqui que quer ver que o seu espírito está pior do que o seu físico. Você acha que a sua saúde física está ruim? É porque você não olha o seu espírito. Porque se você olhar o seu espírito, aí você ficaria assustado. Que a gente venha pensar sobre isso e que a gente venha fazer mesmo sem vontade e pedir para Deus, Deus, eu estou orando sem ter vontade, mas coloca a vontade no meu coração, me ajuda. Eu oro, eu não consigo sentir a tua presença, mas me ajuda a permanecer orando até o dia que eu sinta, até o dia que eu consiga ser cheio do teu espírito, cheio do teu poder, até o dia que eu acorde e o primeiro pensamento seja o Senhor.
buscar, meu amado. É preciso ir atrás. Porque não vai vir na sua porta. O desejo de buscar a Deus não vai bater na sua porta. Você vai ter que fazer um esforço no começo, até que seja natural, até que seja costume, até que você seja habituado a fazer isso. E no próximo diz assim, ó: a garça não se afoga na lama, mas sim caminha sobre ela, minimizando o contato e a sujeira. Ela também evita ficar completamente imersa, o que ajuda a manter as suas pernas limpas. Então, a garça, apesar de viver na lama, e diferente do porco, o porco normalmente, quando ele é colocado na lama, ele deita, ele rola, ele faz a festa. E por isso que ele fica sujo. Já a garça, apesar de ter que viver na lama, ela não se afunda. Aquilo não é uma brincadeira para ela, aquilo não é uma opção. Ela não está ali para brincar, ela não está ali para se sujar. Ela fica pela superfície. Ela não se afoga, ela não se imerge completamente. Então, ela fica por cima. E é isso que a gente precisa entender. Que o fato de a gente ter que viver no mundo não faz com que a gente precise colocar o mundo dentro de nós. E o problema é que, muitas vezes, nós estamos aqui aprendendo da palavra, mas tem gente que sabe mais das coisas do mundo do que sobre Deus. Tem pessoas que você pergunta assim: qual é a fofoca que está rolando no Instagram? A pessoa te conta de ponta a ponta. A vida do Tibrinho, a vida da Virgínia, a vida de não sei quem, a vida da bebê reborn, não sei o quê. Sabe de tudo. Mas se você perguntar um versículo, a pessoa não sabe. Significa que a pessoa, ela, apesar de se dizer cristã, ela se envolve mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E aí não tem como você ficar limpo. Porque se você é a pessoa que se rola na lama, que brinca com a lama, você vai se sujar. E por isso que quando você olha a garça, apesar de viver na lama, ela é limpa. Ela não é uma ave suja. E ela ainda é branca. Ela fica mais gritante ainda. As vestes delas é branca, é limpa. E é isso que Deus espera de nós. Jesus, ele fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E quando ele venceu, meu amado, não foi só os sentimentos, não foi só as perseguições, foram as tentações também. E Jesus venceu para nos ensinar que nós podemos vencer. Ele foi lá e fez para nos mostrar que era possível. Se a gente estiver com ele, a gente pode viver nesse mundo sem ser sujo. Você pode estar no mundo sem se contaminar, sem se sujar, sem permitir que o mundo entre em você. Mas para isso você precisa lutar. Jesus teve que lutar. Mas a diferença é que Jesus, em todos os momentos que a gente vê, em todo momento, ele estava ali tendo comunhão com o Pai. Todo momento que eu protagonista, ele estava onde? No monte, separado, orando, falando com Deus. E foi por isso que ele venceu. Não só porque ele era filho de Deus, porque ele estava aqui como humano. Mas Jesus, apesar de ter saído do céu, ele manteve a relação dele com os céus. Ele estava aqui como humano, mas ele manteve a comunhão dele com Deus. E foi isso que fez ele vencer. Foi isso que fez ele resistir. Foi isso que fez ele se sentar na mesa com os discípulos, do lado do traidor, e não, por exemplo, agredir Judas. Mas ele dá a chance de Judas se arrepender. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Mas porque não falta o Espírito. Aí a gente age pela carne. Mas Jesus não agia pela carne porque ele tinha Espírito. Ele alimentava o Espírito dele. E é isso que nós precisamos entender. Que nós precisamos estar no mundo, vivendo o nosso corpo físico, mas alimentando e vivendo, se baseando pelo espiritual. Pensando, qual é a reação que Deus ele quer de mim neste momento? O que Deus ele espera de mim? Porque se a gente se perguntar o que Deus espera de nós, diante das situações, a nossa visão muda. O nosso jeito muda de se comportar, de falar, de agir, de caminhar. Mas para isso, a gente precisa ter o interesse, o desejo de saber qual é a opinião de Deus a nosso respeito. O que Deus espera de nós naquela situação. E no próximo diz assim, ó:
Daniel 1:11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-lhes legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com o dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então, quando a gente pensa na história da fornalha, a gente admira ali a postura dos jovens de falar para o rei: se Deus fizer, fez, se Deus não fizer, não fez, mas isso não muda a nossa decisão. Só que, para eles chegarem aqui ao ponto de ter ousadia de confrontar ali Nabucodonosor e saber que Deus cuidaria deles, não do físico, mas principalmente do espiritual, era porque quando eles chegaram, que aqui é o começo da história, eles estavam ali no grupo de Daniel, falando assim: a gente não quer se contaminar, a gente não quer trazer o costume da Babilônia para nós. E ali, Daniel, junto com eles ali, propõe ali para o eunuco de ter aquela experiência, a gente até já fez aqui várias vezes, o jejum de Daniel, porque era o modo deles estarem ali na Babilônia sem se contaminar, sem trazer o costume da Babilônia para eles. E muitas vezes a gente está diante de uma batalha espiritual ou diante de uma afronta do diabo e a gente perde. E aí você pergunta assim: mas eu não sei por que eu perdi. Eu não sei por que eu não consegui vencer. Eu não sei por que eu não consigo resistir o pecado. Eu falo o que vou fazer, mas aí quando chega na hora, o pecado fala mais alto, a minha carne grita mais alto, porque falta preparo. Aqueles jovens, eles eram preparados espiritualmente. Eles se prepararam. E a primeira preparação, o primeiro item, foi não se contaminar. Foi não se deixar ali se contaminar pela comida, pelos costumes, pelos jeitos, pelos deuses da Babilônia. E Deus é tão poderoso e honra ali a atitude deles que depois de 10 dias a aparência deles era melhor do que os outros. Olha como Deus ali mostrava para eles que era com eles. E na nossa vida não é diferente. Nós também podemos ter experiências com Deus, onde só Deus, onde a gente olha e fala, só Deus poderia fazer. Porque quando Daniel falou assim, faz o teste, 10 dias, deixa a gente se alimentar do nosso jeito e alimenta os outros do seu jeito. Daniel não sabia o que ia acontecer, porque se você não vê outro exemplo do que aconteceu isso na Bíblia, foi a primeira vez. Mas o que Daniel sabia era que se ele não se contaminasse, se ele não se deixasse se corromper pelo pecado, Deus estaria com ele. Deus honraria a palavra dele. E foi isso que aconteceu. Deus honrou. Porque Deus viu o desejo no coração deles de ser diferente. E ali, eu fico pensando que quando a Bíblia fala que o povo foi levado cativo, não foram só os 4. Quantas pessoas do povo de Deus que foram levados cativos? Milhares. Mas a Bíblia nem cita essas pessoas. E a gente sabe que em outras passagens, o povo, quando era levado cativo ali, o que eles mais faziam era se corromper e deixar ali vivendo como o povo daquela terra vivia. O povo ali, eles eram acostumados a facilmente se esquecer dos mandamentos de Deus. Facilmente eles trocavam o Deus verdadeiro pelos deuses de ouro, de prata, de barro. Mas aqueles jovens, eles cultivaram o coração. E talvez você viva hoje num mundo onde é comum que as pessoas se corrompam. É normal que as pessoas distorcem a palavra de Deus. Que as pessoas que... O que eu mais vejo hoje em dia na internet são pessoas que começaram na internet sendo de Deus, falando da palavra de Deus, e aí quando faz um pouquinho de sucesso, muda. Aí a igreja não presta, aí os cristãos não prestam, eles julgam, mas elas se esquecem que elas vieram da onde?
fama fala mais alto. Aqui, Daniel e os 3 também têm chance de crescer. E eles cresceram. Tanto que lá atrás, quando a gente leu, quando os caldeus vão falar com o rei, eles falam assim, ó, aqueles homens que o Senhor colocou aqui para liderar, significa que eles tinham cargo. Eles não eram ninguém. Eles tinham poder na Babilônia. Eles estavam ali no lugar de exaltação. E ali, dizer não para o rei, corria risco de eles perderem esse cargo. Corria risco de eles morrerem. E muitas vezes, a gente vende a nossa fé, a gente vende o nosso ministério pelo glamour, pelo poder, pelo brilho que o mundo nos oferece. E a gente precisa refletir sobre isso, porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos, por conta da iniquidade de muitos, o amor de quase todos se esfriará. A gente não pode permitir que o nosso amor se esfrie. A gente não pode fazer parte desses quase todos. A gente precisa cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espírito, cuidar do amor, do nosso primeiro amor, do amor de fazer a obra de Deus, do amor que é priorizar estar aqui. Quando você tem um monte de coisa para fazer, priorizar estar no culto, quando o seu corpo fala assim, nossa, eu trabalhei muito hoje, estou cansado, poderia estar em casa, mas isso é amor, isso é priorizar, isso é dar amor à palavra de Deus. E no próximo diz assim, a garça é uma ave adaptada a viver em áreas úmidas e lamacentas, como manguezais e regiões litorâneas. Ela desenvolveu características e comportamentos específicos para viver e se locomover nesses ambientes sem se sujar excessivamente. Eu ia tirar essa parte, mas eu decidi colocar porque eu achei muito interessante essa parte que diz assim, ó, nesses ambientes sem se sujar excessivamente. Quando a gente lê isso, a gente entende que a garça, ela vive na lama, mas o fato dela viver na lama não significa que ela fica totalmente limpa. Em alguns momentos, em algumas situações, ela acaba se sujando. E é isso que muitas vezes nós, como cristãos, não sabemos como lidar. O fato de a gente viver no mundo não nos impede de cometermos pecados, de falharmos. Não deveríamos, já que isso desagrada a Deus. Mas corre o risco. Pode acontecer. Nós somos humanos. Só que como nós reagimos a isso é que faz a diferença. Porque a garça, quando ela se suja, fala assim, ó, a garça possui um sistema de limpeza natural, utilizando o bico para retirar eventuais resíduos de suas penas, mantendo-as limpas e brilhantes. Então, quando ela está lá e qualquer coisa suja a pena dela, ela não entra em desespero, ela não entra em pânico. Ou ela não olha que tem uma sujeirinha na pele, na asa dela branca, ela fala, ah, já que sujou, vou rolar na lama, vou me sujar mais. Não. Quando cai uma sujeirinha sobre ela, ela automaticamente retira. Ela tira dela. Por isso que ela se mantém limpa e brilhante. E é isso que a gente precisa entender. O fato de a gente estar no mundo, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a falhar. Mas aí você tem duas escolhas diante do pecado, diante do seu erro, da sua falha. Se arrepender e tirar de você esse pecado de sujeira e voltar a brilhar e voltar a se tornar limpo, ou deitar e rolar na mão. E o problema é que muitas vezes nós escolhemos a segunda opção. Muitas vezes você peca e aí você escolhe se sujar, se deitar na lama para depois se limpar. Mas, gente, é muito mais fácil você tirar uma sujeirinha de você do que você tirar uma lama inteira. Dá muito mais trabalho. Se você sabe que você não consegue viver sujo. Porque aquele que um dia recebeu da presença de Deus, não consegue viver longe. Então, se eu sei que eu não consigo viver sem Deus, para que eu vou perder tempo vivendo sem? Me sujando, me corrompendo, colocando novos costumes na minha rotina, na minha vida,
ser tirada de nós. E olha que ele não fala assim, ó, que ele vai tirar o lugar porque caiu. Ele fala assim, você não se arrepender. Porque Deus, ele sabe que nós estamos sujeitos. Deus, ele sabe que nós somos falhos. Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Mas ele nos dá o tempo do arrependimento. A gente perde quando a gente não se arrepende. A gente perde a presença de Deus, o nosso ministério, a nossa intimidade, quando diante do pecado, ao invés de a gente se correr e se arrepender, a gente deixa o tempo correr. A gente vai levando. A gente vai perdendo. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus, ele quer te dar a oportunidade de se limpar. A oportunidade de ter novamente o Espírito Santo. A oportunidade de voltar ao primeiro amor. De voltar a ter as vestes limpas. Talvez você olhe para você e você enxergue as suas vestes sujas. Talvez você olhe para as suas mãos e você fala assim, as minhas mãos não estão aptas para tocar na obra, porque estão sujas. Os meus pés estão sujos pelos caminhos que eu andei. Mas, meu amado, assim como a garça, ela tem o poder de se limpar, hoje Deus, ele está te dando o poder, a chance de se purificar. A chance de limpar as suas vestes e voltar a brilhar. E voltar ao caminho do Senhor. E voltar a ter o seu lugar na salvação, na glória do Pai. Então que a gente venha pensar sobre isso, amém?